Então, estamos aqui na parte 2 da nossa aula de vetores, certo? Na qual a gente está fazendo aqui o produto vetorial. O que é que a gente fez aqui? Simplesmente escreveu as componentes do vetor, certo? Em cima são os versores, I, J e K, tá? Embaixo é o primeiro vetor desse produto vetorial, que no caso é o A, e, por fim, o B, certo? Que é o segundo. Tá? O que é que a gente vai obter aqui? A gente vai, através da regra do determinante, obter essa seguinte situação. Situação essa que a gente pode fazer o quê? A gente pode somar, certo? Como é que eu vou somar? Vou somar componente a componente, tá? Então, vamos ficar aqui para quem tem I. Ou seja, ó, pega aqui, quem tem I, tá aqui, certo? Vai ficar quem? Eu posso escrever aqui que o meu C, certo? Que é basicamente o A vezes o B, tá? Ele vai ser quem? Vai ser a componente A de Y vezes o B de Z menos, tá? Regra sinal aqui, B de Y vezes A de Z, na qual direção? Na nossa direção I. Mais quem aqui nesse caso? Agora a gente vai pegar aqui a nossa componente J, certo? Quem é que tem J? Tá aqui, certo? Tá aqui. Como é que eu vou escrever isso aqui, ó? Da seguinte maneira, tá aqui. Vai ficar A de Z, B de X, certo? Menos, vou botar aqui, ó. B de Z, certo? A de X, fecha parênteses. Na qual direção? Na direção J. E, por fim, sobrou quem aqui pra gente? Sobrou, ó, A de X, BY, na direção K, certo? BX, AY, na direção K. Vocês podem perceber que a gente tem assim, ó, Y e X com X e Y, Y com Z e Y. Sempre tem essa relaçãozinha, pra vocês não se perderem, tá? Então fica mais, abre parênteses aqui, ó. Quais são as componentes que eu tenho? AX, BY e sempre Y. Sempre essa relação aqui, ó. X, Y, Z. Aqui a outra, YZ, X, tá? X, Y, Z. Y, Z, X. É sempre essa relação, tá? Como é que fica aqui para nós? Fica AX, BY, certo? Menos BX, AY, na nossa direção K. Tá aqui a nossa representação do produto vetorial A vezes B, certo? Aí eu vou deixar aqui para vocês o seguinte: é, vamos chamar aqui de D, de diferença, certo? O vetor D, que vai ser o produto vetorial entre B vezes A. Calcule quem é B vezes A, e eu vou perguntar aqui para vocês: é, qual a relação entre A vezes B e B vezes A, certo? No caso aqui, o que eu quero saber basicamente, A vezes B é igual a B vezes A? Simplesmente isso. A gente já fez ali o A vezes B, vocês fazem a diferença, que é o B vezes A, e vê qual é a relação entre eles, ok? Tá. Durante a aula, a gente tava fazendo um probleminha, certo? Então, vamos colocar aqui o problema, aí. Vamos lá. Exemplo, certo? Qual é o exemplo? Qualquer dúvida aqui, pessoal, pode perguntar nos comentários, certo? Então vamos lá. Dados. O vetor A, e aqui esse vetor, ele tem as seguintes componentes: 2i menos 2j, certo? Mais
K. E você tem um vetorzinho B aqui, vou escrever em amarelo, esse vetor B, tal que esse vetor B ele tem a seguinte composição: 4i, certo? Menos 3k. E aqui, antes da gente fazer qualquer coisa do que a questão está pedindo, eu vou pedir para vocês escreverem, sempre que vocês pegarem um vetor, tiver uma relação tridimensional e tiver faltando um dos vetores, para que vocês não se confundam, escreva de maneira ordenada cada componente de eixo de vetor. O B está faltando a componente Y dele, certo? Aí você pode muitas vezes se confundir na hora de fazer a sua conta. Como é que eu escreveria o B aqui com essa componente? Seria 4i, certo? Mais 0j, tá? Menos 3k. Só estou falando isso daqui, realçando isso daqui, para que se por acaso você se deparar com esse problema, você não se confundir pensando que o J é o menos 3 e o K seria zero. É uma coisa que pode acontecer, simplesmente com reforço, ok? Mas vamos voltar à questão aqui, tá? Então, na questão, para determinar, determine dois pontos. Aí ele bota aqui A mais B, certo? Na letra B, A menos B, certo? Na letra C, B menos A, tá? Na letra D, ele quer o módulo do vetor A e o módulo do vetor B. Por fim, certo? Isso aqui é a letra D. Aqui na letra E, ele quer quem é A vezes B, certo? Letra F, quem é A vezes B, certo? E na letra G, qual é o ângulo entre A e B? Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Bom, de cara, é, A mais B. Vamos fazer aqui de maneira direta. A letra A, certo? Quem é que vai ser o A mais B? Eu posso pegar aqui, ó. é, eu vou, só a termo de facilitar para a gente aqui, eu vou escrever os dois vetores. O vetor A, certo? Vai ser 2i menos 2j mais k. O meu vetor B vai ser quem? 4i mais 0j menos 3k, tá? Então, para a letra A aqui, ó, A mais B, vai ficar quem? Eu vou somar cada componente de eixo idêntico. Então, vai ficar 2 mais 4, 6i, menos 2 mais 0, menos 2j, mais 1 menos 3, menos 2k. Tá aqui quem é a soma dos vetores A mais B. Qual é a diferença? Aqui é o item letra B, certo? Vou escrever de amarelo para a gente diferenciar a corzinha aqui, ó. O item letra B, ele quer a diferença A menos B. Vamos fazer de maneira direta aqui, ó. Vamos lá. Se é A menos B, vai ficar 2 menos 4. Então, vai ficar menos 2i, certo? Aí agora vai ficar menos 2 menos 0. Novamente, menos 2, J. E agora, 1 menos 3. Menos por menos vai dar mais, então vai ficar 1 mais 3, 4. 4k, tá? Então, A menos B é quem? Agora, na letra C, ele pede para a gente ver o contrário. Quem é o contrário? B menos A. Cujo objetivo é só a gente ver aqui essa diferença. Quem é que vai ser B menos A? A gente vai fazer o inverso. Agora vai ficar 4 menos 2,
2i, certo? Agora vai ficar, ó, 0 menos menos 2, menos por menos vai dar mais, então fica quem? Mais 2j, certo? E por fim, ó, menos 3 menos menos 1. Vai ficar menos 4k. Tá aqui quem é B menos A, certo? E aqui a gente nota que B menos A é o contrário de A menos B, né? A gente acabou aí invertendo, certo? Aqui no item letra F, certo? Ele está pedindo para a gente o nosso produto vetorial A vezes B. Aí você vai dizer assim, Fernando, você precisa lembrar daquela fórmula que você reduziu aqui em cima? Tá aqui. Você precisa lembrar essa fórmula? Claro que não. Ninguém é obrigado a lembrar dessa fórmula. Ali está ali só para a gente mostrar como fazer. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar a regra do determinante. O meu vetor A vezes B, vou escrever aqui, ó, A vezes B, certo? Vai ser quem? Vai ser o meu determinante representado por quem? Em cima eu coloco os versores I, J, K, Izinho, J, tá? Essa aqui a regra vai ficar mais prática de se fazer, mais didática, tá? Como é que fica aqui? Agora eu vou colocar as suas componentes. Quem são as suas componentes? Quem é A? É 2, menos 2 e 1. Então fica, ó, 2, menos 2 e 1. Aqui eu repito 2 e menos 2. Só conferir se está certo. 2, menos 2 e 1. Isso. Quem é um B? É 4, 0 e menos 3. Aqui, ó, 4, 0, menos 3, 4 e 0. Qual é o que eu faço agora? O que é que eu faço? Vou aplicar a regra do determinante. Se você lembrar lá, como a gente mencionou, o determinante é diagonal principal, certo? Diagonal principal. Aqui, ó, menos a diagonal secundária. Tá aqui. Então vamos lá. Quem é que vai ser minha diagonal principal? Vou escrever aqui de branco mesmo, certo? É, A vezes B, certo? Vai ser quem? Vai ser, começando pela diagonal principal, menos 2 menos 3 multiplicado, né? Vai dar 6. Então vai ser 6i, tá? O J aqui vai ficar, ó, 1 vezes 4, 4. Vamos ser positivo mesmo? É. 1 vezes 4 vai ficar 4 vezes J. Então vai ficar, ó, mais 4J. E o que é que eu tenho mais aqui? O K vai ficar aqui, 2 vezes 0, 0. Então vai ficar aqui, ó, mais 0K, certo? Só para representar a diagonal principal, menos a diagonal secundária. Quem é que vai ser minha diagonal secundária? 4 vezes menos 2, menos 8, na direção K. Menos 8K, ok? 0 vezes 1, isso aqui vai ficar 0, né? Na direção I, 0i, tá? E por fim, vou dar som de mais aqui, menos 3 vezes menos 2, então vai ficar menos 6 na direção J. Fecha aqui o parênteses. Tudo que a gente precisa fazer agora para resolver quem é A vezes B, certo? É fazer o uso do módulo, ok? Como é que fica? Ó, I com I, J com J e K com K. Então fica 6i. Quem é que é o outro i aqui? É 0. Então vai continuar sendo 6i, certo? Essa é a nossa primeira componente.
Vamos aqui riscar quem a gente já eliminou, tá? Agora fica quem pra gente? O J. Aí eu tenho 4J e menos 6J. Só que é menos por menos fica mais. Então isso aqui vai ficar quem? Ó, mais 10J, certo? Mais 10J. Eliminando aqui quem são esses componentes, certo? Sobrou quem pra gente? Sobrou agora o nosso K. Então fica, ó, 0K menos menos 8K. Menos por menos, mais 8K. O nosso produto vetorial entre A e B deu 6i mais 10J mais 8K. Tá aqui esse produto vetorial para gente. No item letra D, ele pede o módulo de A e o módulo de B. E eu acabei não fazendo, certo? Mas simplesmente porque a gente aqui vai tirar ainda o produto escalar, para diferenciar. Mas vamos lá. Deixa eu ver qual é a letra agora. É, essa aqui foi a letra E, foi a letra D. Opa, perdão. A letra E, vamos voltar aqui para a letra D. A letra D, certo? O módulo de A vai ser a raiz quadrada das componentes. Quem são as componentes aqui para gente? 2, 2 e 1, né? Então vai ficar quem? 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quem é que sobra? 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Então, o meu módulo de A é igual a 3, tá? E não é mais ou menos 3 aqui, porque a gente está pegando esse valor como sendo um valor positivo, absoluto, certo? Então, vamos lá agora. O módulo de B vai ficar quem? Para o módulo de B, a gente tem 4 e menos 3, né? Já que o J é zero. Então, vai ficar aqui o módulo de B, o módulo de B, o módulo de B, raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais zero ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, certo? Estou botando aqui o menos 3 simplesmente para a gente só perceber o seguinte: base negativa, expoente pá, resultado positivo. Isso aqui é a raiz quadrada de 16 mais zero mais 9. Esse módulo de B é igual a raiz de 25, que para a gente aqui vai ser o valor de 5. Então, eu tenho o módulo de A como sendo 3 e o módulo de B sendo 5. Aí na letra G, ele pede qual é o valor do ângulo θ. E se você lembrar, tem duas maneiras que a gente pode fazer é, essa questão. A primeira vamos lá, para encontrar o valor do ângulo θ, né, letra G, o valor do ângulo θ, como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte maneira. Quem é que vai ser o meu ângulo θ? Eu posso fazer θ como sendo, e aqui vão pelas definições, né? O produto de A e B, escalar, que ele pede, né, na letra F, que eu acabei de esquecer, mas eu vou colocar aqui. Isso aqui é a letra G, essa aqui é a letra F, tá? Na letra F ele pede o produto escalar entre A e B. Então isso aqui vai ficar quem? Vai ficar simplesmente de maneira direta A vezes B, ok? Então vai ficar A vezes B. Vamos ver aqui quem são, novamente. 2 menos 2 e 1. Então fica 2i menos 2j mais k, que está multiplicando por quem? Por 4, 0 e menos 3. Então, 4i
mais 0J menos 3K, tá? Só isso mesmo, 4, 0 e menos 3, tá? Então, como é que fica aqui esse produto? Vamos lá. Lembrando o que que a gente sabe? Que I vezes I vai dar 1, certo? J vezes J vai dar 1. A gente já mostrou ali em cima, né? Ou seja, os semelhantes vai dar 1 e os diferentes, certo? Vão dar 0. Então, o que interessa para mim aqui é saber o seguinte, olha, vai ser x com x, y com y e z com z. Assim, o produto aqui vai ficar ó, A vezes B. Vai ficar quem? Vai ficar 2 vezes 4, certo? Já estou até eliminando o i, porque ele não vem aqui no caso. Mais, aí aqui entre parênteses, menos 2 vezes 0, tá? Que é do j, mais, aí aqui fica 1 vezes menos 3, ok? Então, como é que fica aqui para gente? A vezes B vai ficar igual a 8 menos 2 menos 3. Menos 2 menos 3 vai dar menos 5. Então, 8 menos 5, 3. Está aqui o nosso produto escalar. É simplesmente o número 3. Isso aqui serve para a gente realçar a diferença entre o produto escalar e o produto vetorial, tá? Como é que eu vou calcular agora qual é o valor do ângulo θ? Tem duas maneiras de calcular o valor do ângulo θ. A primeira, ó, olha só, eu sei que A escalar B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de θ, tá? Ou seja, eu vou dizer que o arco cosseno de θ, no caso, vai ser o arco cosseno de quem? Aí aqui, abre parênteses, quem é o meu A vezes B, certo? Isso aqui vai ficar A vezes B, sobre o módulo de A, vezes o módulo de B, ou seja, vai ficar o arco cosseno de 3 sobre quem? Qual é o módulo que eu tenho aqui, ó? 3 e 5. 3 e 5. Então, isso aqui, ó, 3 vezes 5, tá? Ou seja, eu vou ter aqui o arco cosseno de quem? De 1 sobre 5, certo? 1 sobre 5. Deixa eu ver se eu fiz uma coisa aqui. Não, tá? Então, isso aqui vai ficar o arco cosseno de 1 sobre 5. Simplesmente isso, tá? Arco cosseno de 1 sobre 5. E esse valor daqui vai dar um θ de... Aí você pega a sua calculadorazinha aí mesmo no celular, certo? Coloca na segunda funçãozinha ele, tá? Tem lá em cima escrita segunda função, inverter, arco cosseno, aí vai ficar de 1 dividido por 5. Vai dar qual ângulo pra gente? Isso aqui vai dar 78,46 graus, ok? Então, é uma maneira de fazer. Eu posso também calcular pelo arco seno, lembrando que pela regra do produto, certo? É, A vezes B, ele seria igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ, ok? Só que isso daí é um pouco mais difícil da gente calcular. É... Antes da gente finalizar aqui a aula, é o seguinte, vamos fazer um estudozinho rápido do que a gente viu.
No começo da aula, a gente estava vendo o quê? A gente viu as definições na aula anterior sobre o que é velocidade, o que é posição, velocidade e aceleração, tá? Então, a gente viu que a gente pode representar o vetor posição como sendo em um dado instante, certo? Um vetor posição ali, ó, R, em um dado instante. Ele vai ser quem? Vai ser a componente x dele, na direção y, mais a componente y na direção j, mais a componente z na direção k. Isso para um determinado instante de tempo. Ou seja, só escrever de outra maneira, a componente r, né, que define do instante t, vai ser quem? A componente x no instante t, mais a componente y no instante t, mais a componente z no instante t. Está aqui o nosso vetor posição, certo? Vetor posição. E o que, é que a gente sabe? O que, é que a gente viu na parte de cinemática escalar? Eu sei que o meu vetor velocidade. Como é que eu vou escrever ele? Eu sei que a minha velocidade ela é a derivada da posição no tempo. Então, eu vou derivar cada componente. Então, aqui só para a gente mencionar, certo? Isso aqui vai ficar a derivada de R em relação a t, dt, no instante de tempo t, vai ser a derivada de x de t, dt, na direção y, mais a derivada y de t na direção t, j, mais a derivada de z de t no tempo na direção k. Então, como é que faz isso aqui? Quem é a derivada de r em relação a dt? A gente já mencionou aqui, que é a nossa velocidade. Então, para x vai ser a velocidade de x, para y vai ser a velocidade de y e para z vai ser a velocidade de z. Assim, o nosso vetor velocidade, certo? É quem é a velocidade, a componente da velocidade de x na direção y, mais a componente da velocidade y na direção j, mais a componente da velocidade z na direção k. Lembrando agora o seguinte, novamente, eu sei o que? A definição de aceleração. A minha aceleração é a derivada da velocidade, ok? Ou seja, naquele instante bem curtinho, quando o nosso t está tendendo a zero, a velocidade a aceleração instantânea, ela é dada pela derivada da velocidade. Então, se eu derivar cada componente separadamente, como a gente está vendo, o que, é que eu vou obter? Eu vou obter aqui a minha aceleração, certo? O meu vetor aceleração, ele vai ser dado por quem? Vai ser dado pelas componentes A de x na direção y, mais A de y na direção j, mais A de z na direção k. Está aqui a nossa representação tridimensional dos componentes cinéticos dos vetores, tá? Então a gente tem posição, a gente tem velocidade e a gente tem aceleração. Em breve a gente vai ver o movimento bidimensional. E no movimento bidimensional a gente tem basicamente isso. A gente vai ter o movimento vetorial, sendo que ele vai ser constante na direção x e vai ser variável na direção y, porque vai estar exposto a a gravidade, tá? Só que antes disso eu vou mencionar o movimento vertical, tá? E a gente vai ver algumas funções horárias de maneira bem simplória, que é basicamente o que a gente via lá no ensino médio, ok? E o assunto vai começar mesmo a esquentar quando a gente chegar no movimento bidimensional, porque toda a prova do CEDEG cai movimento bidimensional, certo? Para concluir, eu vou deixar aqui para vocês o seguinte. É só um exemplozinho bem simplório aqui, ó. Dado as funções posição
da partícula. Dois pontos. Aí vamos lá, fica aqui. X de t é igual a 0,2 t ao quadrado mais 5t mais 0,8. Essa é a função posição de x de t. E y de t é igual a menos 1 t ao quadrado, certo? Mais 10t, mais 10t, mais 2, certo? Então, eu quero que vocês escrevam quem é o vetor posição, o vetor posição no tempo, o item letra A. O item letra B, eu quero o vetor velocidade. E no item letra C, eu quero o vetor aceleração, que vai ser basicamente você fazer a derivada polinomial desses casos aí. Pessoal, estou encerrando essa parte de vetores aqui. Na próxima aula a gente vai estar entrando no movimento bidimensional e a gente se encontra lá. Forte abraço a todos aí, viu? Até breve.